tudo bem? A entrevista de hoje é com o Diego. Boa tarde, tudo bem? Gente, o Diego ele me dá aula de História do Brasil no cursinho. Se vocês assistiram aquele vídeo onde eu mostro como eu estudo História, o professor que eu comento, que é bem organizado, que gosta de passar tudo em ordem cronológica, é o Diego. Muito obrigada por ter concedido. Obrigado pelo convite. A gente vai bater um papo sobre o curso de História, um pouco sobre o mercado de trabalho, contar o mercado para quem está pensando em fazer História agora, um pouquinho do que você pode fazer sendo historiador. Vamos lá. Conta pra gente como é que foi basicamente o seu curso, assim, muita teoria, teve um pouco de prática. O curso de História é bem diferente do que tudo que as pessoas pensam, né? Eu vim da Universidade Federal de São Paulo, no FESP, que tem um campus lá em Guarulhos, e geralmente as pessoas que prestam História têm a ideia de que você vai fazer um curso sobre a Revolução Francesa, sobre a independência do Brasil, sobre a Revolução Russa, Primeira Guerra Mundial. E na realidade, os cursos não são esses. Você tem períodos históricos divididos, história contemporânea, história moderna, história ibérica, história do Brasil. E essa divisão, ela não é temática. Você nunca vai ter uma aula na graduação sobre a Revolução Francesa. Você lê diversos textos, diversos teóricos, filósofos, sociólogos sobre o período e você vai tirando suas conclusões. Então, sobre esses fatos históricos que pontuam a história da escola, isso não se discute na universidade, né? Se discute muito mais movimentos de ideias, movimentos sociais, coisas muito mais amplas. Pontualmente, essas situações menores, factuais, a gente aprende na escola. E hoje, sendo historiador, eu posso trabalhar no quê? O campo de História é bastante aberto, sempre foi, e é cada vez mais aberto, né? Você tem a escola como um lugar seguro, seja a escola pública ou a escola particular. Você tem uma expansão muito grande das universidades particulares, as pequenas universidades particulares, que oferecem cursos variados e que acabam captando professores de História. Então, de repente, um historiador consegue trabalhar num curso de administração, dando aula para um curso de administração nessas faculdades menores, porque tem muitas disciplinas que são das humanidades, né? Sem uma especificidade, sem exigir uma especialização exata. Então isso abre bastante mercado. Então tem a escola, o ambiente escolar, tanto graduação quanto ensino médio e ensino fundamental. Por ser um licenciado, você tem condição de assumir cargos administrativos dentro da escola, como direção, coordenação, com pequenas especializações. E aí, se você quiser sair completamente fora do ambiente educacional, você tem os ambientes editoriais, tanto de editor especificamente, quanto de autor. Então existe um campo bem grande para isso, tanto para livros didáticos, paradidáticos. E existe também um campo editorial hoje que é crescente, que são as revistas e jornais, né? Principalmente os grandes portais de internet, que acabam precisando de historiadores para opinar sobre assuntos gerais da política, né, do Brasil e de fora do Brasil. Então hoje, digamos que os lugares mais seguros, os ambientes de trabalho mais seguros para o historiador seria, em primeiro lugar, a escola, né? Existe sempre uma necessidade muito grande de novos colaboradores, de novos professores. O campo editorial é extenso, porque ele oferece diversos níveis de relação com a editora, desde a editoração de textos, quanto a elaboração de textos, ou a prestação de uma espécie de consultoria para jornalistas, né? Então é isso, é a educação e o campo editorial. Você falou um pouco sobre o mercado. Atualmente, eu ouço muita gente, principalmente porque a galera que me assiste, às vezes está vestibulando, está naquela fase de escolher, não sabe o que vai fazer, às vezes sofre muita pressão dos pais, porque o pai fala, não, meu filho vai fazer direito, vai fazer medicina, vai fazer algum curso assim que você tem uma garantia de salário, um salário melhor. Aparente garantia. Isso, uma aparente garantia. E aí eu queria que você contasse um pouco com esse pessoal e explicasse hoje como está o mercado assim financeiramente. Esse é o grande problema do magistério, né? Em geral isso está jogando para fora todas as pessoas que pensam em ser professores, por conta de você ter uma expectativa de que você vai ser muito pobre, né? Uma professorinha que faz isso por amor e não por profissionalismo. Então existe uma geração mais atual de profissionais, eu faço parte dela, que tenta colocar dentro da própria escola uma outra visão, porque às vezes a própria instituição escolar está incorporada nessa visão de que o professor tem que ser muito mais uma arte da educação do que um profissional efetivamente, né? Então eu, um pouco por sorte, um pouco por dedicação, consegui entrar num outro ambiente. Se você fala de educação pública, ensino básico público, tanto Fundamental 1 quanto Fundamental 2,
o ensino médio, você vai falar de baixíssimos salários, né? Um professor de escola pública, arredondando grosseiramente, vai ganhar aproximadamente R$10 a hora a aula, né? No estado um pouco mais, mas ele não chega a R$15 dependendo do período de carreira que ele tem. Então, para um professor, ele vai ter que dar aí umas 10 aulas por dia, vai acumular turnos, vai acumular escolas, vai ter uma vida muito corrida para conseguir viver minimamente de uma forma confortável. Existe essa realidade? Existe essa realidade. Então tem muitos professores que abandonam a profissão ou que vivem uma vida super difícil por falta de estrutura financeira, mesmo baixos salários. De fato, o magistério é pouco valorizado no Brasil. Mas existe também uma outra possibilidade. Se você buscar de uma maneira continuar seus estudos, continuar a graduação e ser um bom profissional, enfim, você consegue entrar em outros ambientes de trabalho. A escola particular, ela é, sem dúvida nenhuma, muito melhor financeiramente do que o que oferece a escola pública. Então, você consegue encontrar uma quantidade grande de escolas particulares hoje que estão pagando uma média de quase R$40 a hora aula, que não é uma grande fortuna, o cara não vai ficar rico ganhando isso, mas proporcionalmente comparado ao ensino público, né, é um salário muito maior. O cara com a metade de uma jornada vai conseguir fazer um salário menor. Então tem isso. E existe um grupo de escolas que já muda de faixa, né, que vai para R$70, R$80 a hora aula, que é possível também entrar nesses lugares. A vantagem seria, e eu daria essa dica para o seu público espectador, para quem tem vontade de ir para a educação, para quem tem vontade de trabalhar em escolas, existe uma falta de profissionais cada vez maior. Por conta desses problemas de mercado de trabalho, que são problemas muito mais mitológicos do que reais, né? É possível viver bem sendo professor, é possível ganhar dinheiro com isso. Então muita gente acaba saindo da área por conta desse medo de não ganhar dinheiro. Então está faltando professor. Então é muito fácil, tem sido muito fácil arranjar trabalho, as escolas vêm procurar a gente. Na sua opinião, assim, hoje um aluno que está pensando em cursar História, o que esse aluno precisa ter? Eu tive um pouco de problema, por exemplo, na minha graduação para fazer o curso, porque eu trabalhava junto, né? E eu indicaria, se fosse possível, a pessoa trabalhar menos ou não trabalhar até durante a graduação, porque a carga de leitura de um curso de História é muito extensa, e dar conta das leituras todas é muito difícil, né? Então você precisaria de disponibilidade de tempo, né? Porque você precisa ter leitura, você precisa ter essa capacidade, essa habilidade, essa competência de ser um leitor, porque o seu curso está baseado em textos e acabou. Essa ideia que a gente tem no colégio, né, de que o professor de história é um contador de histórias, isso morre no terceiro ano do ensino médio, né? Na graduação não, muito pelo contrário, você tem às vezes que lidar com professores que são extremamente gabaritados, fizeram pós-doutorado na universidade fora do Brasil, são catedráticos, mas que têm uma péssima habilidade de comunicação, né? Acadêmicos de cadeira, de escritório, e que às vezes na hora de tocar uma aula não é fácil. Então, para um aluno, para um futuro, né, aluno do curso de História da graduação, eu indico paciência, disponibilidade para leitura, dedicação e, enfim, leitura. Na verdade, basicamente, o cara tem que gostar de ler, porque isso vai ser feito de fio a pavio no curso dele o tempo inteiro. Interessante você falar com relação ao fato de você ter trabalhado. Muita gente também tem curiosidade de saber se tem possibilidade de trabalhar junto, de conciliar. Então você acha assim que, se possível, o ideal seria eu fiz isso, né? E desde o início da graduação eu já trabalhava. Então era muito difícil. Eu dava conta de leitura no ônibus, eu me preocupava em ler tudo, né? Agora, se o cara conseguir fazer um curso sem precisar trabalhar muitas horas, ele vai conseguir terminar o curso mais rápido, ele vai conseguir fazer um curso melhor, né? Eu estendi, então são os preços que se pagam para trabalhar. Mas de qualquer maneira, se o cara tiver uma capacidade, se o candidato tiver uma capacidade leitora, uma disciplina para isso, uma vontade para isso, ele vai fazer um grande curso de História. Para finalizar, se você pudesse hoje dar um conselho para essa galera que está pensando em cursar História, qual seria? Faça História, né? Porque isso é um dilema. As pessoas, eu olho por cima, então é comum isso acontecer, ou às vezes no colégio, né? Então é comum que a disciplina de História encante o aluno. Então eu tenho vários alunos do 8º, do 9º ano, por exemplo, do ensino fundamental, que vêm falar que estão encantados com História, querem fazer História, parará.
Aí eu pego de novo esse menino lá no terceiro ano do ensino médio, ele muda de ideia no meio desse período, porque o pai não quer, porque a mãe não quer, porque ele percebe que não é o caminho. Então é importante fazer o que se gosta, em primeiro lugar, dentro de algum limite, né? E depois existe uma demanda profissional, né? Isso não é uma previsão, isso é uma coisa que já está acontecendo. Então você tem uma carência muito grande de bons profissionais e uma carência muito grande de gente que quer dar aula. Tem uma galera que acabou dando aula que sobrou, né? Não tinha nada mais, o cara queria outra coisa, não conseguiu, então foi dar aula. Então quando você tem um professor que escolheu ser professor, tem prazer por isso, que se prepara para isso, ele obviamente vai se tornar um professor melhor e vai ser procurado pelas escolas, né? Então é um caminho seguro, né? Você começa a se dedicar, você continua estudando, você se torna um bom professor, você vai ser procurado pelas escolas, você vai negá-las, né? Acho legal compartilhar isso, por isso a ideia que eu tive de trazer cursos assim diferentes mesmo, cursos que fogem um pouco dessa opção da maioria, porque eu acho bacana ouvir alguém, sabe? Eu sempre digo isso pro pessoal que me assiste, eu falo assim, tenta se espelhar o mais bem sucedido da carreira que você quer escolher, e não só naquele que você tá ali convivendo, eu tenho um tio que é professor e ele não tá tão bem, poxa, mas se espelhe no melhor professor que você já teve. Também tem médico, né? Você me convidou porque eu sou o melhor professor que você já teve? Não, a gente disse que a organização dele super influenciou meus estudos. É verdade, é o seguinte, você tem médico mal sucedido, advogado mal sucedido e assim vai, né? Então o sucesso profissional depende de 1 milhão de fatores, entre eles a dedicação à formação, mas não só, né? É muito comum você ver, você ainda não passou por isso, porque já faz pouco tempo que você saiu do ensino médio, mas quando você pega, às vezes aquele cara que era o melhor aluno do ensino médio, tirava 1000 em todas as provas, o cara CDF, o cara que podia fazer MIT se ele quisesse, quando você vê o cara virou uma coisa completamente ruim, porque ele não tinha capacidade comunicativa, ele não foi para frente. Então às vezes é muito mais importante do que resultados incríveis, perfeitos e estelares, não que eles não sejam importantes, é importante estudar, tem que se dedicar, tem que fazer o mínimo, mas não é só isso também, né? Então o cara que é absolutamente fechado nos livros, ele provavelmente inclusive vai ter problemas para se enquadrar no mercado de trabalho. Diego, muito obrigada pela entrevista. Eu acho muito bacana você ter topado, porque nem todo mundo gosta de se expor e tudo mais. Vim bater um papo aqui, principalmente assim, em vídeo, na internet, com essa galera que está pensando em prestar. E hoje você é feliz tendo feito história. Sem dúvida. E eu acho que isso é importante. Acho que falta profissionais também, porque a gente encontra muitos professores às vezes que ficam, não vai ser professor. Eu ouvi isso, né, de professores que eu tive no ensino fundamental, você é tão inteligente, você merece fazer outra coisa, não vai fazer isso, não vai virar professor. E uma grande besteira, né? Eu não consigo projetar minha vida hoje fora da sala de aula. Eu gostaria de fazer outras coisas, quero continuar na carreira acadêmica, pretendo entrar para universidades públicas, né? Como doutorado e tudo mais. De qualquer maneira, a sala de aula está nos meus planos de futuro, sem dúvida nenhuma. É isso aí. Muito obrigada. Pessoal, a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Se vocês gostaram, não se esqueçam do joinha, porque ele ajuda demais na divulgação. Eu fico por aqui. Um beijo enorme para vocês e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.